Olá pessoal, como vocês estão nessa bela sexta-feira? Sextou ou não? Bora falar um pouquinho de assertividade versus lucro e também vou mostrar um pouquinho como refinar order blocks em gráficos maiores. Bora lá? Pessoal, isso aqui realmente importa? Vocês já pararam para pensar se isso aqui realmente importa? Esse foi minhas operações no dia de hoje, tá? Foram 5 operaçõezinhas. Tomamos bastante para trás e aí no final revertemos. Então eu pergunto para vocês, o que vale mais, ser lucrativo ou ser assertivo? Você pode ser lucrativo, assertivo também, mas o payoff é quanto? Tem que ver o que balança para você. E às vezes isso aqui pode te induzir a muito erro, você querer estar certo no mercado, e o dia que ele resolver não respeitar média, não resolver respeitar suporte nem resistência, você toma um para trás que você nem vê. Enfim. Você tem que pensar muito nisso aí, o que induz vocês ao erro e manter uma constância. Bom, bora lá falar então. Antes a gente estava com uma referência dessa queda, né? Então a gente estava usando esse topo com esse fundo. Aqui tendo uma zona de liquidez no meio do caminho. A gente tinha esse Fair Value Gap marcado aqui. Logo acima a gente tinha esse Order Block aqui também marcado. E no começo do dia a gente marcou também esse pequeno camarada aqui, ó. No começo a gente sofreu um pouquinho para ele pegar a gente. Ele veio, abriu, né, bateu, já desceu e depois acabou acionando a gente. Ele acabou rodando 500 pontos, depois ele voltou no payroll e acabou tirando eu ainda no negativo. R$1 lá. Sem problema, 1 ponto. Logo depois a gente fez uma nova entrada nesse Fair Value Gap aqui. Foi a nossa segunda entrada. Acabou estopando. Depois teve uma terceira entrada aqui, nesse Order Block. Também foi estopado. Depois disso, eu falei, não vou fazer mais operações, porque eu vi que ele estava subindo reto. Sem parada. E o que tinha acontecido aqui, ó? Ele rompeu um choque. A partir do momento que ele rompe esse choque aqui, o que ele está me gerando? Uma nova estrutura. Então ele tinha esse topo e esse fundo. Então o que ele me sinaliza? Tava numa tendência de baixo, começou correção. Rompeu o topo, então ele tá começando a correção. Então ele vem aqui para voltar a subir. Tendo isso em mente, a gente tem um topo aqui, ó, relevante. E se você olhar, tem um pequeno camaradinho aqui, ó, um order block aqui, ó. Ele vem, aciona o pessoal aqui, né, na venda. Você vê, ó, o martelinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui. O martelinho invertido, aciona. E o que ele faz? Vai lá e stop o pessoal, depois desce. Eu não ia fazer mais operação, mas isso aqui apareceu tão lindo no topo com o outro order block. Esse candle de força, eu venho falando pra vocês essa semana e a semana toda passada que não faz sentido você comprar com essas barronas em topo. Ele já estava vindo esticado do dia. Bati contra e paguei o meu estouro dos stops aqui, saí mais ou menos aqui, ó. Eu pergunto, que compensa você ser lucrativo ou ser assertivo? Você tem que pensar o que vale a pena para você. Agora vamos falar um pouco do order block. Como eu refino eles de tempos maiores para tempos menores. Bora lá? Pessoal, tô aqui no 60 minutos. Então o que a gente tem que fazer para fazer as nossas marcações de tempos maiores para tempos menores de order blocks, fair value gaps, etc. A gente, primeira coisa, vocês estão cansados de saber, referência. Então a gente tem uma referência aqui. Vou pegar esse fundo com esse topo aqui. Aqui meu 50%. Opa. Aqui meu 50%. Então aqui é a zona compradora e aqui é a zona vendedora. Beleza. Na minha zona compradora, o que eu vou procurar então por pós-vendedores? Qual eles são? No order blocks ou fair value gaps? Onde a gente tem um order block aqui? A gente tem esse order block, certo? E a gente tem também esse pequeno garotinho aqui. Só que como ele foi testado aqui e já mitigou, ele já foi, ele não é validado. Então eu apago ele. Então lembra que a gente conversou na última aula, a partir do momento que ele rompe um choque secundário de alta, ele está sinalizando correção.
Então aquele home choque secundário, você vai procurar por vendas. Então vamos procurar por pós-vendedores. Quem é o nosso pós-vendedores aqui? A gente tem esse order block aqui. A gente vai esticar ele aqui, tá? Até aqui. Opa, até aqui, perdão. Vou marcar ele como vermelho. Então a gente tem esse order block de venda e esse order block de compra. O que eu faço depois? Desço para os 15 minutos. Eu sugiro você trabalhar dos 30 para baixo. 60 já é bastante coisa já. Então vamos lá. Nos 30, eu sei que aqui é uma região de compra. Então o que eu posso esperar nesse dia 27 aqui? Que foi o dia que ele tocou. Uma confirmação. Uma confirmação seria o quê? Igual a gente teve aqui no 60 aqui, ó. Ele rompeu, né, o choque secundário do 60. Então ele gerou para mim uma nova referência de topo e fundo, onde a gente vai procurar por vendas. Então no caso, para procurar por compras, que a gente vai esperar aqui? Uma quebra de estrutura. Então a gente teve a quebra de estrutura aqui. Isso que a gente teve a quebra de estrutura te gera esse topo e esse fundo. Onde está seu order block? Do 30. Você vai ter seu order block aqui. Do 30. Eu vou marcar em outra cor aqui para vocês verem. Cai amarelo. E você pode refinar depois no 5. No caso aqui do 60, como você já tem o 60, ele não te deu entrada no dia 27. E no dia 28 também não foi uma entrada legal. O que você faz? Você refina de novo no 5. Aí você vem para os 5 minutos. Você já tem todo aquele cenário. Deixa eu achar aqui. Você vem aqui e refina para o 5. Então no 5 o que você vai esperar? Uma quebra de estrutura. Então você está com o pensamento comprador nessa região. Você não quer vender, você não está fazendo nada. Você espera ele quebrar alguma estrutura. E ele acontece aqui, ó, nos 5 minutos. Na hora que ele quebra essa estrutura, você vê que em 15 você tem um order block aqui também. Então o que você faz? Vou no de 15 procurar uma estrutura de order block que a gente tem aqui, ó, refinado. Bem nesse pequenininho aqui. Então deixa eu só afastar isso aqui para vocês verem melhor. Então a gente tem esse aqui, azulzinho. Deixa eu marcar em branco. Então você tem esse azul, esse branquinho aqui nos seus 5 minutos, dentro de um order block de 15. Depois ele ter quebrado a estrutura, gerado uma nova referência para você, num POE comprador, que você tem no 60. Beleza, todos os tempos estão batendo. Você refinou no 5, agora você vai fazer sua entrada no 50% aqui. Para tentar buscar o que? O topo. Zone to zone, né? Só que lógico, ele não vai num dia, porque você pegou do 60. Então o que acontece? Você surfa aqui, quantos pontos? Deixa eu ver. Surfa 400 pontos em uma entradinha de order block do 60 vindo pro 15 e depois pro 5. Caso você queira refinar mais, você desce pro 1. Descendo pro 1, você quiser ter um stop mais curto, uma entrada mais altamente lucrativa, né? Você desce pro 1. No 1, o que a gente vai procurar? Pela quebra de estrutura. Quem que tem a quebra de estrutura aqui no de 5 e no de 1? Foi aqui, não foi, ó? Então, quem que é o order block de tudo isso aqui? Que gerou tudo isso aqui? É esse rapaz aqui, ó. Aqui a entrada não mudou muita coisa. Tipo, pegou... acho que... 15 pontos de diferença. Então vamos lá. Nisso você refinou. Você fica esperando sua entrada até chegar o próximo dia, que foi dia 28. Você vai entrar aqui, ó. Aqui tá sua entrada. Você entrou aqui, seu stop é de 155 pontos. Ou você deixa ele levemente aqui um spread para ele poder respirar. Então você tem um stop de 130 pontos. E nisso você busca seu 3 para 1, como eu falei para vocês. 3 para 1 já é muito lucrativo. Você surfa desse momento, ou desse... Ué, o que tá pagando? Você surfa desse ponto até esse ponto aqui, ó. Então, basicamente, para você refinar é mais ou menos assim, tá? Mais ou menos não, é assim. Você marca do maior para o menor. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, vou tentar melhorar a explicação. Mas você vem do maior buscando as regiões. Então aqui você sabe que é uma região compradora do order block de 60, né? Você sabe que é uma região comprador block de 60. Você desce pro 15 depois, você refina ele, certo? Aí se estiver muito caro o stop, você desce pro 5 e 1 minuto. Até você achar um stop legal e bacana. Lembrando, toda vez que você pega esses maiores,
você tem que esperar ele fazer uma quebra de estrutura no tempo menor, tá? Você só tem a região, toda a região de compra para você trabalhar, procurar esperar uma entrada nos order blocks menores. Vamos ver na parte da venda se a gente encontra alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Então tá no 60, a gente vai pro 15. No 15 o que a gente tem? Vamos lá dar uma olhada. No 15 a gente não teve quebra de estrutura, né? A gente foi ter aqui, ó. Nesse choque aqui, a partir do momento que ele quebra essa estrutura, a gente tem o order block validado aqui. Quem que foi o rapaz responsável por toda essa queda aqui antes do movimento aqui, ó? Esse pequeno, grande homem. A gente marca aqui o de 15. Então você sabe que você tem um ponto aqui de venda futuramente. Só que aparentemente ele não chegou. Opa, calma aí. Então chegou depois, ó. Então o que você vai fazer? Você já tem essa zona marcada. Deixa eu refinar ele aqui. Você já tem essa zona marcada aqui. Isso que ele tem uma zona marcada, você vai descer aqui por 1 minuto. Ou se você ver aqui, o stop tá baratinho, ó. Tá 155 pontos. Você surfa o seu 3-1. Também aqui, ó. Olha que bonitinho. 3-1 bonitinho, 500 pontos. Você surfa aqui seu 3-1. Ou caso você queira ser mais cauteloso, sabendo que ele está em uma tendência de alta no 60, você desce pro 5. Espera ele, assim que ele chegar aqui, quebrar uma estrutura e você entra vendido. Então o que acontece? Você espera ele quebrar o choque secundário, ele quebrou o choque secundário, fechou sua zona de liquidez, você vem e marca o seu order block, que é esse camarada aqui, ó. Você marcando seu order block aqui, você teria a mesma entrada aqui, né? Só que esse aqui você não conseguiria surfar os seus 3-1, mas você sairia no 0. Já no minuto, vamos ver no minuto se a gente acha alguma coisa. Deixa eu botar aqui, cadê você? Aqui. No 1 minuto, o que você tem aqui? Você tem a quebra de estrutura sendo feita aqui. Nisso ele te gera o order block mais refinado aqui, ó. Você pode refinar ele, sendo esse camarada aqui, ó. Aí você pega legal. Aí você surfaria... Não, ainda não surfaria os 3-1. Mas aqui você tem um stop menor. Então daria o 3-1. Aqui, ó, 70 pontos de stop, 80 pontos de stop. Então você pegaria aqui quase 400 pontos, 395 pontos. Então é basicamente assim que refina. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, como falei, só deixar aí. Fechou? Agora bora para a previsão do mercado para segunda-feira? Bom, pessoal, para segunda-feira o que a gente vai ter essa nova referência, né? Esse topo e esse fundo. Após ele ter rompido esse choque aqui, ó. Então ele está gerando essa nova estrutura de alta aqui pra gente, tá? Então o que a gente vai procurar pelos nossos pós-compradores? Onde são nossos pós-compradores? Esse Fair Value Gap. A gente tem também esse Order Block. São nossas zonas compradoras, tá? Então, o mercado amanhecendo por aqui, você tem sua compra devidamente validada aqui. Ou aqui, para continuar a alta. Ele rompendo esse choque secundário, você já tem que ficar atento, porque se ele voltar aqui e deixar uma zona de liquidez, lembre-se, deixa essa zona de liquidez, porque aqui, ó, é zona de liquidez. Então tem a probabilidade alta, se ele passar reto aqui, de vir estopar vocês aqui, tá? Sem deixar liquidez. Então o que você faz? Você marca o seu order block aqui, ó. Você tem um order block devidamente validado. E esse pequeno camarada aqui também, ó. Então você tem dois coladinhos. São bem stop curtos, então se você for fazer os dois, o stop curto. Ou você unifica os dois, né? Ou você unifica os dois. Assim. E você pode entrar aqui no meio. Então, ele amanhecendo aqui, rompendo, voltando, deixando a zona de liquidez, você pode descer vendido. Abaixo aqui também, se ele deixar uma zona de liquidez, você pode descer vendido. Então, esse é o que a gente tem para o mercado de amanhã. E eu quero falar mais uma vez com vocês a questão da estratégia. Ó, como é simples. Usando só o dia de hoje, ó, que interessante. Vamos pegar um minuto. Falei ontem na aula. Vocês marcam topo, fundo. Rompeu. Mais um topo, fundo.
Agora vamos ver aqui, pera aí, deixa eu passar aqui pra frente. Você espera a correção, não teve, né? Não teve a correção, porque estava nesse fundo e esse topo. Ele rompe de novo, então ele te gera essa referência. Então você tem esse topo e esse fundo. Opa, fundo torto, hein? Esse fundo. Ele te deixa essa zona inteira de liquidez aqui, ó. Onde está seu order block? Aqui, ó. Se você usa o stop de 155 pontos, você não teria sido estopado. Teria surfado esse resto da alta no dia de hoje. Agora, se você já usa um stop equivalente aqui só com um spreadzinho, você teria tomado o stop. Já na parte vendedora, que a gente já tem aqui, ó, ele rompeu esse choque secundário, então ele gerou uma sinalização de correção. Então a gente vai marcar aqui, ó, esse order block e aqui sendo sua zona de liquidez. Então ele faz esse movimento, né? Rompeu o choque aqui e deu a entrada aqui para você. Você surfaria aqui, teria na mão 200 pontos. Então, pessoal, a estratégia funciona, o simples funciona. Eu prefiro ser lucrativo do que assertivo. Fica aí a dica, tá? Então, basicamente, para segunda-feira que a gente tem isso no pregão. Agora vamos para o dólar. Bom, pessoal, pro dólar, o que a gente teve hoje? A gente teve essa quebra de estrutura, né? Ele rompendo esse choque, gerando esse topo. E esse fundo para você trabalhar no dia, né? Só que olha só, ele não deixou nada aqui, ó, pra gente vender. Tinha esse order block aqui devidamente validado. Chegou no fim, tá chegando ainda, né? Não chegou. Deixou essa zona de liquidez inteira pra gente pegar e descer vendido. Então, já adiantando para o pregão de amanhã, a gente tem essa venda, tá? Pra vocês aí. Não vejo mais nada na parte da venda, só essa. Caso ele vier aqui deixar uma zona de liquidez, você valida esse order block aqui, tá? Aí você pode vender ele. Continuando o dia de hoje, usando essa referência. Você tinha essa outra referência aqui, esse topo, com esse fundo, 50%, zona compradora. A zona compradora também, infelizmente, ele não chegou, não conseguiu ter força suficiente para chegar no nosso Fair Value Gap aqui para fazer a compra. Que a gente tem um outro Fair Value Gap pequenininho aqui. Lembrando, pessoal, tem muitos pós junto um do outro aqui. Esse aqui eu vou ignorar, não vou usar não. Então o que você faz? Usa o mais extremo. Então você tem sua zona de liquidez aqui. Já para o pregão de segunda-feira, para o dólar que você vai ter ele amanhecendo aqui, você já tem uma compra aqui e aqui, tá? Então esses dois cenários para segunda-feira. Agora vamos dar uma olhada na questão dele hoje, a estratégia, como teria sido feito. Vamos para um minuto, porque no 5 a gente não teve nenhuma movimentação. Vamos lá no minuto, vamos ver o que a gente encontrava. Você tem só máxima e só mínima. Rompeu, fundo, topo, zona de liquidez. Quem é o order block aqui? A gente não tem um order block devidamente validado, porque o pavio aqui bagunçou tudo. Então o que eu sugiro? Marca o pavio. Você marcou o pavio? Não deu entrada, infelizmente. Você não tomaria stop aqui, porque ele testou. A partir do momento que ele testou e já deu seu 3-1, você não pode entrar, porque a chance de você ser estopado é enorme. Agora, vamos usar a parte da reversão, da estratégia que eu ensinei ontem. Lembrando, estava em tendência de baixa, certo? Você tem um choque secundário aqui. Ele rompendo, ele te gera uma nova característica de alta, sinalizando correção de alta, ou voltando para a tendência. Então você tem esse fundo e esse topo, seu 50%. Seu order block vai estar onde? Aqui. Seu order block estando aqui, ele também não teve força. Então uma estratégia simples que você pode usar isso igual um robozinho, bem simples e bem lucrativo. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Valeu!